Se você quer ser um terapeuta energético e espiritual, com conhecimento profundo e com base em estudos e evidências, ou se você quer ser um terapeuta da sua própria vida, usando todo esse conhecimento para você e para sua família, vem comigo que eu vou te ensinar com uma linguagem bem simples como tudo isso funciona na prática. Se eu tivesse apenas uma palavra para definir o Espaço Humanidade, a palavra seria gratidão. Eu descobri a minha missão de vida através desse curso. Tudo que eu não tinha ideia, assim, de que eu era capaz, hoje eu sei que eu sou capaz. A sua maior dor vai se transformar na sua maior força. Eu superei o medo, a timidez de estar aqui. Ela fornece ferramentas para que a gente possa apresentar para as pessoas o nosso trabalho, inclusive de forma científica. Vai muito além do que nós somos capazes de ver com os olhos da terceira dimensão, porque a partir do momento que você dá amor, você é o amor, você está na frequência do amor e isso não tem preço. O universo, ele é bom, bonito e belo. O universo, ele está aqui para nos dar um respaldo, é só a gente saber se abrir, se colocar de uma forma a aceitar, a reconhecer e mudar nossas vidas para melhor. Eu sou Andresa Molina, fundadora do Espaço Humanidade, e seja bem-vindo a esse segundo vídeo onde eu explico algumas coisas muito importantes que todo terapeuta precisa saber para identificar exatamente o problema do seu paciente, definir um tratamento que vá direto na causa desse problema, conseguindo a melhora definitiva do quadro e assim transformando completamente a vida do seu paciente. Com esse aprendizado, você terá a firmeza que precisa para garantir para o seu paciente que o tratamento que você oferece irá transformar a vida dele para melhor. E ele vai ficar completamente grato pelo seu trabalho, te indicando muitas outras pessoas que também precisam de ajuda. E assim, a gente cumpre a nossa missão de ajudar o próximo e o mundo a ser um lugar cada vez melhor, sem dor. E ainda por cima, poder viver 100% do seu sonho de ser terapeuta. Quando eu contei para algumas pessoas desse meu projeto de falar sobre esses aspectos tão importantes que eu aprendi para ser uma terapeuta respeitada, com agenda cheia e que faço no Espaço Humanidade mais de 10.000 atendimentos por ano, me perguntaram, mas Andresa, se você ensinar o que você sabe, você vai ganhar concorrente. Mas eu não acho assim. Eu acho que quanto mais terapeutas bons e que sabem o que estão fazendo estejam disponíveis, mais nós seremos respeitados e poderemos ajudar muito mais pessoas. O que atrapalha são terapeutas com pouca orientação, que fazem o trabalho sem saber exatamente o que estão fazendo e trabalham só com a fé. E ao invés de ajudar, acabam atrapalhando muito a vida do paciente. O que eu faço é ajudar o terapeuta a compreender exatamente e o mais cientificamente possível o que eles fazem. E assim eles ganham convicção do que estão fazendo e com certeza poderão ajudar centenas, milhares de pessoas. E assim, a minha missão de ajudar o mundo se cumpre através de todos os terapeutas que eu ajudo a compreender as terapias, com técnicas sensacionais e extremamente eficientes, que ajudarão o seu paciente verdadeiramente. E assim, eles podem viver de terapias, ajudando as pessoas, cumprindo suas missões de vida e sendo muito bem remunerados por isso. Na aula passada, eu falei sobre os 7 fundamentos básicos da criação do corpo e dos 3 aspectos espirituais que levam a todos os processos de doença, sejam emocionais ou físicas. Se você não viu o primeiro vídeo, depois dá uma olhada lá, porque é muito importante para você compreender o processo todo. Mas nesse vídeo eu vou te explicar como exatamente as doenças são criadas e se instalam no nosso corpo. Eu vou usar a geometria sagrada para te explicar tudo isso. Mas antes eu gostaria de agradecer a montanha de comentários postados no primeiro vídeo. O meu coração fica cheio de esperança de saber que tem tanta gente querendo se melhorar, melhorar a sua família e melhorar o próximo. Como eu falei, eu vou te mostrar como exatamente as doenças são criadas, se materializam e se instalam no nosso corpo. Eu vou usar a geometria sagrada para te explicar tudo isso. Vamos lá! Uma das leis que rege o planeta é a lei do gênero e uma outra lei é a lei da polaridade. Portanto, aqui podemos representar essa lei como um triângulo apontado para baixo, representando o feminino, o receptor, o útero. A outra pirâmide apontada para cima, representando o masculino, o projetor, o órgão reprodutor masculino. Juntando as duas pirâmides, temos a estrela de 6 pontas, que representa a criação de toda a matéria. Alguns podem dizer, mas Andresa, é a estrela de 5 pontas que representa o homem, o espírito. Mas aqui eu estou falando da criação da matéria,
da doença. Tudo que existe no planeta é energia. Tanto eu quanto a parede somos feitos da mesma coisa, que são os átomos. E nesses átomos encontramos as 3 substâncias fundamentais, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, agora vamos pensar, só para ficar mais fácil a compreensão. Quem entre o homem e a mulher é mais pensativo, mais sonhador, fica voando mais? A mulher, né? Todas as mulheres não são assim, mas o que eu quero dizer é que isso é uma característica mais feminina, mais do gênero feminino. E quem é mais contraído, mais musculoso, mais forte, que pensa na sustentação para sua família, em dar comida, nutriente que vem da terra? O homem. A energia masculina é mais contraída, mais terra, menos sonhadora. Então vamos fazer um paralelo com um átomo. Quem é que é mais contraído? O próton. E quem é que é mais solto? O elétron. Então aqui na nossa estrela, a ponta superior que voa, que está mais para cima, mais para fora, mais para o céu, é onde está representado o elétron. E a ponta de baixo, mais contraída, mais perto da Terra, é o próton. Agora vamos imaginar o nascimento de uma árvore. Imagine uma semente de laranjeira. Na semente de laranjeira tem todas as informações para nascer uma laranjeira. Não existe a menor possibilidade de plantar uma laranjeira e nascer um abacateiro, pois a semente está a informação primordial. A semente é um chip com as informações essenciais. Na semente está a essência. Porém, se deixarmos a semente em cima de uma mesa, ela nunca vai brotar. Para ela brotar, é necessário colocar a semente na terra para que ela possa nascer. Porém, se for um lugar muito seco, que tenha muito sol, que seque a água, onde o solo não tenha água, ela não vai brotar. E se for um lugar muito úmido, que bata sol nenhuma claridade, ela também não irá brotar. Porque para brotar, para a informação sair de dentro da semente, é preciso que tenha terra, água, sol e ar. A semente é colocada na terra e nela existe umidade, água, calor do sol, fogo e uma terra arejada, ar. Então a semente, o chip, começa a brotar, buscando terra e água para baixo com a raiz e ar e fogo, o sol, para cima. É importante perceber que toda a semente desaparece, ela some, mas agora toda a informação contida na semente, no chip, está em cada célula da árvore e em cada fruto. A essência foi transferida para o todo. Observando isso, a gente entende que absolutamente tudo que está no nosso planeta tem as 3 substâncias e os 4 elementos. A água, que representam os nossos sentimentos que fluem, e o ar são os pensamentos que voam. Estão na estrela na parte de cima, ao lado do elétron, por serem mais sutis, mais leves, mais femininos. E a terra, que é a nutrição, e o fogo, que é a energia, estão ao lado do próton, por serem energias mais densas, mais contraídas, mais masculinas. Portanto, a estrela de 6 pontas representa a geometria sagrada da materialização, pois quando todos os elementos estão em equilíbrio, junta-se o elétron com o próton equilibrados, então dá-se o nêutron. Como o filho que leva um pouco do pai e um pouco da mãe, sendo o equilíbrio entre um e outro equalizado, neutro. A água representa as nossas emoções que fluem e o ar os nossos pensamentos que voam. Uma emoção movimenta a água que está em todo lugar. Se você pensar bem, nós moramos dentro de um aquário, porque a atmosfera tem água em forma de vapor. Uma emoção movimenta o elemento água, junta-se com um pensamento que movimenta o elemento ar, o oxigênio, e temos então a forma pensamento. Se ficarmos nutrindo aquele pensamento ou aquela emoção, se ficarmos alimentando, eles vão juntando o elemento terra, e se colocarmos energia, se ficarmos repetindo isso com disciplina por um período de tempo, estamos colocando o elemento fogo, estamos aplicando a energia. Se todos esses elementos forem colocados de maneira equilibrada, vai se dar a matéria. Vamos ter a materialização do corpo ou de qualquer outro objeto. Isso tudo é muito lindo, né, gente? Eu fico encantada com a beleza e a perfeição da criação. Olha, tudo perfeitinho.
Mas você deve estar se perguntando, tá, Andresa, isso é muito bonito, mas você disse que ia falar da criação das doenças e até agora você falou só de perfeição. É verdade, tudo é criado a partir daí, tanto a coisa boa quanto a coisa ruim. E o grande vilão de tudo isso é a falta de equilíbrio nos elementos. E eu não sei se você percebeu, mas o que movimenta os elementos são as nossas emoções junto com os nossos pensamentos. O tipo de alimento que damos e a quantidade de energia que colocamos. Então, voltando aqui para a nossa estrela, se começarmos com uma emoção desequilibrada, não fluímos direito e a água fica parada, criando os miasmas. Como a emoção não está boa, não está fluida, os nossos pensamentos começam a ficar ruins. E como a água está parada, está suja, começamos com pensamentos em desequilíbrio, começamos a inflamar e aí criamos as entidades. Começamos a nutrir tudo isso com o elemento terra e criamos os nossos demônios internos. E conforme a quantidade de energia que colocamos nisso, manipulamos o elemento fogo e criamos o vampiro, que nesse estado já está a doença no corpo físico. Eu não estou falando de energia de obsessores, eu estou falando das nossas próprias criações emocionais e mentais desequilibradas, que vamos nutrindo por algum tempo e que criam as nossas próprias doenças. Mas isso pode sim agravar quando uma consciência não tão equilibrada e ética sintoniza conosco e se absorve dos nossos elementos, das nossas próprias criações. E deve ter gente pensando, mas o pensamento não vem primeiro? Não é ele que cria tudo? Não. Lembra do vídeo 1 dessa série? Que quando a menina se depara com a fogueira, ela sente um desespero, starta um pânico, mas ela não se lembra de nada porque está numa outra vida? Se você não assistiu o primeiro vídeo, você não pode perder. Depois vai lá assistir para você entender tudo isso. Então, a emoção, que é o que vibra, vem antes do pensamento e conduz o pensamento. É a vibração que te conecta com o campo e com as coisas que chegam até a sua vida. O que você controla é como você vai reagir ou agir depois que a coisa acontece. Mas o que atrai é a frequência primordial. Não adianta tentar tratar a vibração através do mental. A vibração tem que ser tratada através de técnicas energéticas. Quem tenta mudar o pensamento tem que fazer muita força para manter o pensamento no lugar, no foco. Quando você trata o problema direto na causa, no fato, no ponto exato onde o trauma aconteceu, muda a informação que está dentro do átomo e aí não precisa mais fazer força para conseguir o que você quer, o que você precisa e o que você merece. Só assim se cura as dores, as doenças, as crenças e os traumas, pois caso tente fazer só pela mente, vai gerar expectativa de que vai conseguir tudo, mas vai ter que fazer tanta força para se convencer de que está tudo bem, que está curado, que está saudável, que está rico, que está próspero, mas em pouco tempo. Mas ninguém consegue ficar fazendo força por muito tempo e logo vai baixar a guarda e uma frustração se instala e mais um trauma será gerado que irá te acompanhar por toda a vida nessa ou em outra dimensão. Gente, o que eu quero que vocês compreendam é que os terapeutas energéticos e espirituais atuam nesses campos e precisam saber exatamente em que elementos estão trabalhando para ir desconstruindo esses blocos energéticos da maneira correta. Porque se a gente não sabe como e onde estamos atuando, o tratamento pode não surtir o efeito necessário que o seu paciente espera. E assim, ele não volta mais e acaba achando essa história de terapia energética e espiritual uma besteira e caindo direto na mão dos medicamentos. Mas não é verdade, porque nós podemos ir na causa e parar o processo de somatização. Mas para isso precisamos fazer a coisa certa, identificar onde está a causa do processo e fazer o tratamento específico para resolver o problema. Mas não adianta ser qualquer técnica, tem que ser a técnica específica para o problema específico e rápida, porque muita coisa já está instalada e se demorar muito para chegar ao alívio, a pessoa não aguenta. Agora, dá para entender que 95% dos casos dos nossos problemas são criações nossas e que os espíritos tentam nos ajudar, mas não conseguem tratar tudo, porque nós criamos e alimentamos as nossas
nossas criaturas diabólicas e vampirescas a cada momento. E isso não tem nada a ver com os obsessores, mas sim com a gente mesmo. E que quando o paciente diz que não consegue, ele não consegue de verdade, porque aquela criação é mantida por ele e nenhuma criatura quer deixar de existir e continua vibrando cada vez mais na mesma frequência e assim vira um ciclo sem fim. E é aí que o terapeuta entra, porque o paciente não entende tudo isso, mas o terapeuta, para poder dizer que é um terapeuta holístico e respeitado, tem que entender e saber como resolver. Não adianta ficar indo no centro toda hora, porque os espíritos atuam nas áreas espirituais e não tratam essas formas, pensamentos aqui do nosso campo. O terapeuta convencional olha só para o que está na razão. E embora possa ajudar no processo, ele também não consegue trabalhar no campo energético. O processo de coaching também não consegue seguir em frente se a pessoa não estiver equilibrada. Muitos amigos meus que são coaches e terapeutas encaminham os seus pacientes para tratamentos energéticos, para depois continuar com o processo de coaching. Tanto que um dos princípios e das frases dos profissionais de coaching é: coaching não é terapia, e quem precisa de terapia deve se tratar primeiro para depois ir continuar o seu processo de coaching. Gente, tem muito mais coisas que existem nesse processo, mas são assuntos muito mais profundos que não tem como a gente tratar aqui. Mas o mais importante agora é que você preste atenção que todas as doenças são causadas por nós mesmos e que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que existe explicação concreta para tudo isso. Quando a gente entende todas essas coisas e muitas outras, mais o nosso olhar para o mundo muda e a nossa vida muda da água para o vinho. Agora, tem muita gente me perguntando por que é que eu estou compartilhando esse tipo de informação publicamente. E eu respondo que, sinceramente, eu acho que o mundo seria melhor se mais pessoas conhecessem esse método, porque tem muita gente precisando e tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu demorei muito tempo batendo a cabeça para encontrar uma solução que causasse esse tipo de resultado, que vai na causa e não só no sintoma. É preciso entender tudo isso profundamente e ter as técnicas específicas para tratar esses níveis e seus subníveis, que é o que eu dou no meu curso de formação de humanoterapeuta. E por isso eu posso garantir a melhora do meu paciente e assim ele confia em mim e eu tenho certeza que posso resolver o seu problema. Claro que não dá para explicar tudo do curso de formação de humanoterapeuta em 2 únicos vídeos. O humanoterapeuta é um treinamento comigo onde eu ensino todas as técnicas que eu uso aqui no Espaço Humanidade. Só que nesse pequeno treinamento eu não tenho como te explicar todas essas técnicas, mas eu tenho certeza que você já entendeu todas as potencialidades do que eu estou tentando te mostrar aqui. E agora eu quero te dizer que eu vou te dar de presente uma técnica chamada procedimento apométrico, que vai estar aqui embaixo para você acessar, que é um tratamento para ajudar a ir limpando os níveis, subníveis, formas, pensamentos e miasmas que falamos nessas 2 videoaulas. Clique no link e use esse procedimento em você, na sua família, nos seus amigos, nos seus pacientes, sempre que você sentir algum mal-estar, alguma angústia, tristeza ou qualquer desequilíbrio do dia a dia. Quanto mais você usar, mais leve você vai se sentir, pois vai limpando muitos registros. Use em consulta com o seu paciente sempre que possível, porque esse procedimento tem o auxílio da egrégora do nosso Espaço Humanidade, que estão se empenhando muito na limpeza energética do planeta e no auxílio à transição planetária. Eu estou dando uma introdução de como isso pode te ajudar também. E claro que até aqui eu só apresentei o básico, a parte superficial, mas eu tenho certeza que você está entendendo a potencialidade de tudo isso. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente experts na área da terapia energética espiritual, cumprir com sua missão de vida e ajudar o próximo e ainda ser muito bem remunerado por isso, eu criei um programa de treinamento humanoterapeuta, mais intenso e detalhado, onde eu ensino um passo a passo de como encontrar a causa do problema do seu paciente, tratá-la e assim transformar a vida do seu paciente e, consequentemente, transformar a sua vida profissional e financeira. Mas eu vou dar mais detalhes desse programa mais pra frente. Bom, como esse vídeo já está ficando muito longo, eu vou parando por aqui, mas no próximo vídeo eu vou responder as dúvidas mais frequentes sobre ser um terapeuta energético profissional ou da sua própria vida e da sua família e viver 100% de terapia. E ainda vou falar dos mitos que existem sobre ser um terapeuta. Então, agora role essa página para baixo, me deixe um comentário com as suas dúvidas, que eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível, tá bom? Um abraço e até a próxima aula!